Não, não, tá lá em cima da mesa. Não, Tá no ar, tá no abre ar. norte, aonde? Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, dependendo da sua ocasião, sua porca. Está começando mais uma geografia imperativa. Não, cognitiva. Não, informativa, é isso aí. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito legal. Segunda Guerra Mundial. Isso aí. Segunda Guerra Mundial é um assunto bem legal que a galerinha da nossa edição gosta de estudar. Foi uma época bem difícil, que todo mundo vivia se brigando, ninguém ia com a cara de ninguém, foi uma época muito tensa. Caguei. Tudo começou em 1939, quando a Alemanha resolveu invadir a Polônia. Aí depois que a Alemanha invadiu a Polônia, a França e a Inglaterra decidiram entrar em guerra contra os alemães. Aí se formaram dois grupos, os aliados, Formado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Inglaterra, os Estados Unidos e a França. e o outro é o eixo. Quem formou foi a Itália, a Alemanha e o Japão. Tá, agora a gente vai explicar como que se desenrolou a Segunda Guerra Mundial. O desenvolvimento da guerra. O período de 1939 a 1941 foi marcado por vitórias do eixo, que conquistou o norte da França, a Iugoslávia, a Polônia, a Noruega e territórios do norte da África. O Japão anexou a Manchúria, enquanto a Itália conquistava a Albânia e territórios da Líbia. Em 1941, o Japão atacou a base militar norte-americana de... Pearl Harbor. esse negócio aí, no Oceano Pacífico. De 1941 a 1945, o eixo perdeu nas batalhas. Com a entrada dos Estados Unidos da América, aliados ganharam força frente às batalhas. O Brasil participou diretamente da Segunda Guerra Mundial, mandando para a Itália os pracinhas da FEB. Os mais ou menos 25 mil soldados brasileiros conquistaram a região, dando mais uma vitória aos aliados. Agora vamos entrevistar ele, o Dig-Din das guerras, o poderoso chefão, o anti-judeu, Hitler! que com certeza se suicidou depois que recebeu a conta de gás. Esse cara era muito mal. Ele exterminou mais de Um monte de gente. Ele era malvado. milhões e milhões. Ele deixou todo mundo triste. Ele exterminou todas as famílias. Tá, para. Babai! Mas a agora a gente- gente vai entrevistar ele por telefone. Boa tarde, Sr. Hitler. Obrigada por nos conceder essa entrevista. E a nossa primeira pergunta é: como o senhor vê o futuro da Alemanha? A única possibilidade da Alemanha realizar uma política territorial sadia está em conquistar novas terras na Europa. Isso poderia acontecer, de modo geral, às custas da Rússia. Quais são os fundamentos do movimento nacional socialista que o senhor fundou? Tanto nas pequenas como nas grandes coisas, o movimento se baseia na autoridade indiscutível do chefe. Qual pode vir a ser o seu futuro? O futuro do movimento depende do fanatismo e até mesmo da intolerância com que os adeptos o defendem, considerando-o como a única causa justa. O que o senhor acha da livre organização sindical? É o mais terrível instrumento de terror contra a solidez da economia nacional e contra a segurança do Estado. Qual é o seu maior inimigo? O grande inimigo do movimento é o marxismo, cujo objetivo fundamental é e será sempre a destruição de toda a nacionalidade não judaica. O marxismo é a tentativa feita pelos judeus no sentido de enfraquecerem o próprio da personalidade, subsistindo pelo prestígio das massas. Por que o senhor é contra as massas? Tudo aquilo que existe de verdadeiramente grande neste mundo resultou da vitória de um vencedor único e não das lutas de coligações. Mas os setores populares lutando contra a desigualdade não precisam se unir e se coligar? Os judeus falam cada vez mais das igualdades de todos os homens, sem distinção de raça, de cor, e os tolos já estão começando a acreditar nisso. Mas o papel do mais forte é sempre o de dominar. A maioria tende sempre a ser mais favorável à estupidez. Tem pessoas predestinadas à liderança? Genialidade verdadeira é sempre inata. Por que o senhor odeia os judeus? Os judeus é o mestre da mentira e da fraude. É a arma com que ele luta. Se o mundo fosse habilitado exclusivamente pelos judeus, eles afundariam na sujeira.
Além disso, como viveriam tanto tentando explorar uns aos outros, acabariam por se exterminar mutuamente. Ao seu ver, existe alguma raça superior às outras? Ah, claro, você não está vendo? Olhe para mim. Os arianos constituem uma raça que tem sido continuamente o ponto mais alto do desenvolvimento da cultura de toda a humanidade. Como o senhor espera que o povo acolha suas ideias? As massas populares são como as mulheres, cuja receptividade mental é determinada menos por motivos de ordem abstrata do que por uma indefinível necessidade sentimental de uma força que as complete. As mulheres e as massas populares gostam mais dos que mandam do que os que pedem. Preferem se curvar diante dos fortes do que enfrentar os fraquinhos. O senhor despreza os negros. No Brasil, apesar de serem vítimas de poderosos mecanismos de exclusão sociocultural, existem negros que vêm se destacando em todas as áreas. O que o senhor tem a dizer a respeito, por exemplo, dos artistas, dos escritores, dos cientistas e dos juristas negros que venceram todos esses enormes obstáculos e se impuseram à admiração geral? Um negro que se torna advogado. Isso é um ultraje, uma ofensa à nossa razão. É uma idiotice criminosa e de quem adestrou durante tantos anos um meio macaco até chegar ao ponto de fazer acreditarem que ele é mesmo um advogado. Acontecia, enquanto esses investimentos eram feitos, milhões de indivíduos pertencentes às raças elevadas ficaram subaproveitados. Então, muito obrigada pela sua entrevista e me perdoe dizer, mas o senhor é um idiota. Mundial terminou no dia 19 de agosto de 1945, com a rendição do Japão após o lançamento de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. A maior guerra da história da humanidade se caracterizou pelo aperfeiçoamento de técnicas e de armas militares, causando destruição na África, na Ásia e principalmente na Europa. Os planos para a reorganização política começaram a ser traçados em fevereiro de 1945, na Conferência de Yalta, às margens do Rio Negro. Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética discutiam o destino da Alemanha e a criação da ONU. O mundo passou assim a ser dividido em dois blocos, os capitalistas e os socialistas, a partir da anexação da Lituânia, Letônia, Estônia e do leste da Polônia à União Soviética. Com a derrota do Japão, a Coreia foi dividida em áreas de influência norte-americana e soviética. Em agosto do mesmo ano, realizou-se a Conferência de Potsdam, nos subúrbios de Berlim. Nesse evento, foi criado o Tribunal de Nuremberg para julgar os criminosos de guerra. A Alemanha foi penalizada com pagamento de 20 milhões de dólares de indenização aos aliados. E ficou decidido que em qualquer decisão referente à Alemanha, haveria a participação das 4 nações vitoriosas, e, entre outras questões, a desmilitarização do país. Ainda nessa conferência, foi feita a divisão do Estado da Alemanha em 4 zonas de ocupação. A Inglaterra, a França e os Estados Unidos ocuparam a região ocidental, que mais tarde originou a República Federal da Alemanha, ou Alemanha Ocidental. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ocupou a região oriental, que foi denominada de República Democrática da Alemanha, ou Alemanha Oriental. O mesmo ocorreu com Berlim, também dividido em 4 zonas. Após a Segunda Guerra Mundial, as transformações foram além do deslocamento de fronteiras. As superpotências investiram cada vez mais em tecnologia bélica e nuclear, e os conflitos locais de natureza nacionalista intensificaram-se em vários pontos do mundo e do continente europeu. O mapa da Europa até hoje ainda não foi definido. Eu não tô entendendo nada, não dá pra fazer assim! E nós estamos em busca de informações
informações até onde Judas perdeu as botas. O microfone é falso. Hoje vamos falar sobre um assunto que é muito polêmico. Mamilo!